Fala, povo! Estamos começando esse quarto e último bimestre, de 2020 nessa modalidade EAD e hoje nós temos nesse bimestre em Sociologia para o primeiro ano um conteúdo que diria deveras delicado e complexo, mas é extremamente necessário que a gente trabalhe e remexa e revire as entranhas dele, porque é algo que está absurdamente entranhado na cultura brasileira e infelizmente vem passando por uma cultura de negação nessa recente contemporaneidade. Nós estamos trabalhando conforme o cronograma que você já tem na nossa sala de aula virtual, no capítulo 5. E o título do capítulo 5 do livro de Sociologia é Raça, Etnia e Multiculturalismo. Nessa aula ainda não entraremos sobre raça, etnia e multiculturalismo. Nessa aula nós trabalharemos assuntos que a gente chama de propedêuticos, ou seja, são preparatórios para que a gente possa discutir esses assuntos com mais propriedade, coisa que nós vamos fazer nas próximas 2 aulas, conforme nosso calendário. Então, antes de tudo, a gente tem que abrir a cabeça. Primeiro, para estudar sociologia tem que estar de cabeça aberta, mas segundo, para entender as realidades que por vezes são escondidas, desveladas, não são tão claras ou são, mas a falta de inteligência, de discernimento e de bom senso faz com que muitas pessoas mantenham esses assuntos como tabus ou como assuntos fechados em si mesmo. Para entrar nessa discussão é preciso a gente relembrar e distinguir 3 fenômenos que inclusive o nosso próprio livro já os traz. É o fenômeno do preconceito, o fenômeno da discriminação e o fenômeno da segregação. Aparentemente sinônimos, como se fosse a mesma coisa, mas nós vamos perceber logo mais que não se trata da mesma coisa, não se trata do mesmo movimento. Aqui eu trago para vocês uma charge humorista para a gente ver o quanto esse ideal discriminatório, preconceito e segregacionista, eles estão difundidos entre nós e às vezes a gente nem consegue percebê-los. Isso é o que a gente chama de discriminação estrutural. A gente pode chamar de machismo estrutural, racismo estrutural, gaysismo estrutural, porque está na estrutura. Nós somos criados e as estruturas sociais fazem a gente repetir isso. Vocês percebam que aqui, no exemplo que eu trago, é um baiano e um gaúcho, caricatos, ou seja, através de sua caricatura, a caricatura geralmente construída por meio da sua fala, das suas vestes e do ideal que existe sobre essas pessoas. E aí vocês vão vendo claramente a ideia de um baiano preguiçoso, deitado numa rede, compondo as músicas para o carnaval, tomando água de coco, tocando violão, que é aquela ideia senso comum de que o baiano é preguiçoso e de que o gaúcho vive tomando chimarrão. Ou seja, vocês percebem que o humor aqui está retratado, e longe de estar fazendo uma crítica e postulando um humor politicamente correto, mas o humor está aqui transcrevendo essas ideias segregacionistas e discriminatórias e de preconceito que estão nessas imagens comuns que nós possuímos dos outros, das outras pessoas. Um pouquinho mais para frente nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aquela gravura do gaúcho e do baiano nada mais é do que a demonstração clara de estereótipos. Eu coloquei alguns aqui embaixo, o chinês, o francês, o brasileiro. Aqui é só uma piada, Aqui seria o venusiano, um extraterrestre que também tem um estereótipo de extraterrestre, Todo extraterrestre é meio humanoide. Mas o que é que está por detrás do estereótipo? Uma visão de preconceito. Entendam a palavra. Conceito é algo que eu entendo sobre algo. É uma tese que eu tenho sobre alguma coisa. Isso é um conceito. Essa partícula pré, ela quer dizer que vem antes. Portanto, idealisticamente, eu só poderia formar um conceito depois que eu tivesse contato com o objeto. Quando eu tenho um conceito antes de ter contato com o objeto, isso é um pré-conceito. Vocês que estão no primeiro ano, certamente receberam algumas informações de alguns colegas antes de entrar na ETESC. Professor fulano é assim, professora fulano é assado.
professor X é exigente, professor Y é chato. Ou seja, e ao passo que vocês passam a acreditar nisso, antes de conhecer o professor, antes de ser aluno deles, isso aí claramente está demarcado um preconceito, quer dizer, um conceito pré-estabelecido, estabelecido previamente. Portanto, diz a nossa definição que o preconceito é um juízo de valor preconcebido sobre algo ou sobre alguém, é um pré-julgamento. A gente costuma também chamar de prejuízo. Percebam que a definição faz questão de dizer que é construída a partir de análises sem fundamento, sem conhecimento nem reflexão. Daí ser tão absurdo para mim a ideia de pessoas letradas preconceituosas. Porque pessoas letradas, que não querem dizer pessoas inteligentes, porque inteligência é uma coisa e letramento é outra. Nós temos burros com doutorado, mas pessoas letradas que têm conhecimento, fundamento e reflexão, mas que se mantêm arraigadas aos seus preconceitos e não conseguem abrir mão deles. Portanto, o que eu quero que vocês percebam aqui é que o preconceito ele tem uma ligação com os estereótipos. A formulação de estereótipos está na base da postura preconceituosa, porque é em cima desses estereótipos que eu vou geralmente destilar aquela minha noção não fundamentada sobre o mundo. Eu vou chamar de degrau, de escada, né? A atitude que vem do preconceito, conforme nós já falamos, que é o estereótipo, é esse padrão estabelecido pelo senso comum, do qual nós já falamos, né? Baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Mas nós temos um movimento contemporâneo que é o estereótipo de pessoas que poderiam ter noção do assunto e não querem, ou não têm, ou princípios religiosos impedem de ter essa noção verdadeira sobre uma concepção fundamentada. Né? Então, todo estereótipo, portanto, é uma concepção baseada em ideias preconceituosas. Preconceito e estereótipo são sinônimos e são ligados. E aqui eu faço um convite a cada um de nós refletir essa ideia e essa mania de formular estereótipos que nós temos. E de, consequentemente, de excluir os estereótipos que não nos são agradáveis. Que é o preconceito, que vai caminhar para o que nós vamos chamar de discriminação. Aqui nós temos uma gravura que nos mostra com um pouco mais de clareza quando eu classifico as coisas, né, em azuis e não azuis, no caso desse primeiro exemplo. Quando eu tenho um preconceito, e aí os não azuis vão afirmar que os azuis são ruins, mas o preconceito, percebam, ainda mantém a convivência. Quando eu tenho a discriminação, onde a afirmação que azuis são ruins permanece inteira e, portanto, os azuis são separados. E quando eu tenho a intolerância, que o nosso livro vai chamar de segregação, quando eu mantenho a afirmação de que azuis são ruins, mas eu excluí os azuis. Portanto, a afirmação é a mesma. A afirmação negativa, a negação da qualidade sobre os azuis de que eles são ruins, é a mesma. Apenas a atitude que modifica. Enquanto no preconceito eu já os acho ruim, na discriminação eu já os separo e na segregação eu já os excluo. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente com mais clareza. Portanto, discriminar é separar. É quando eu estabeleço um local específico. Eu não quero tal tipo de pessoa em tal local. Isso é uma discriminação. O que são esses objetos de discriminação? Ora, aquelas pessoas dos estereótipos. E aquelas pessoas dos estereótipos, quando a gente começa a falar em sociedade, eu coloquei até uma gravura aqui embaixo, elas ganham o nome de minorias. Olha, e por que elas são minorias? E aqui eu coloquei alguns tipos, né? O gordo, o negro, o judeu, o LGBT, a pessoa portadora, que não chama mais portadora de deficiência, mas eu não me recordo a nomenclatura específica agora. A mãe solteira, a mulher grávida, o muçulmano, que são religiões, o Islã, né, que são religiões que no Brasil são minoria. Essas são minorias, mas tenham cuidado numa especificação.
nem sempre minorias são também minorias numéricas. Vamos dar um exemplo de negros e mulheres, que no Brasil são esmagadora maioria, mas são minorias. Você vai dizer, professor, como assim são minorias? Se tem mais negros do que brancos, se tem mais mulheres do que homens, como eles são minorias? Eles são minorias de um tipo que a gente chama de minorias representativas. Porque dentro do complexo social de relações de poder, não há uma relação de poder, não há uma representação de poder para esses grupos. Bem, vamos analisar quantas mulheres há no parlamento. E vamos analisar quantas mulheres há nos executivos. Quantas mulheres há na Suprema Corte. Quantos negros há na Suprema Corte. Quantos governadores de estado são negros. Quantos professores são negros? Vocês têm 11, 12 professores. Quantos negros são? Mas negros são maioria. Então negros também deveriam ser a maioria dos professores, a maioria dos prefeitos, a maioria dos deputados, a maioria dos governadores, a maioria dos ministros da Suprema Corte. E por que não são? Porque são minoria. São minoria não em quantidade, são minoria em representação de poder. Em representação de poder, não tem a mesma representação que brancos, no caso das mulheres que homens têm, no caso de homossexuais que heterossexuais têm, ou pelo menos daqueles que se dizem heterossexuais têm. E, portanto, a atitude de discriminar tem relação direta com a ideia de estereótipo que nós discutimos, falamos anteriormente, que por sua vez cria as minorias que então a gente sai excluindo e rejeitando, e no Brasil criando verdadeiras relações de violência, abuso e poder, especialmente sobre esses grupos minoritários. Um pouco mais para frente a gente vai falar. Mas uma pergunta que me incomoda hoje no Brasil é se isso que nós estamos discutindo agora, de discriminar as pessoas, de discriminação, existe. Existe isso no Brasil? A pergunta, de fato, não é bem essa. A pergunta é, existe machismo no Brasil? Existe racismo no Brasil? Existe LGBTfobia no Brasil? Existem outros tantos tipos de ataques a minorias no Brasil? E uma das coisas que mais me preocupa como professor de sociologia e como alguém que usa a cabeça não apenas para separar as orelhas, infelizmente é como muita gente faz hoje em dia, né? É ver várias pessoas dizendo que não. Isso não existe, isso é mimimi, isso é invenção. E temos um outro problema, é identificar isso a uma pauta político-partidária, que é, para mim, o mais problemático ainda. É você achar que, para defender a igualdade entre homens e mulheres, você tem que adotar um determinado posicionamento político. É você achar que, para você defender uma igualdade entre brancos e negros, você tem que defender uma determinada pauta política. Quando, na verdade, isso é uma pura e simples questão de humanidade, de ser humano, e não de ser político-partidário. Mas, volto a dizer, como hoje não está muito em voga utilizar a cabeça para além de separar as orelhas, infelizmente a gente tem que se repor essa questão e explicar isso quase que didaticamente. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos da sociedade brasileira, fora o que vocês já pesquisaram em nossa última atividade, né? Sobre casos bem concretos como esse. Por exemplo, eu tenho duas pesquisas que são de 2018, de junho, feitas entre 22 e 24 de 2018, elas são contraditórias. Percebam a primeira quando pergunta se existe preconceito contra negros no Brasil. E aí, 76% da população diz que sim, existe preconceito. 12% da população diz que não existe preconceito no Brasil contra negros. E 12% não sabem. Vejam a segunda pesquisa. Aí ela é individual. Se você tem preconceito contra negros, vejam que os números são contraditórios. Se para 76% das pessoas existe preconceito, elas não reconhecem que elas são preconceituosas. Porque 59% delas diz que não são preconceituosas. Enquanto que 28% reconhece que é preconceituoso. Vejam, esse número é alarmante.
E esses 28, 30%, eles se mantêm aí na base de apoio a um dado governo que, por sinal, afirma que negros pesam em arroba e que os negros dos quilombos não servem nem para procriar. E aí vocês percebem que 13%, quase que é os mesmos 12%, são o mesmo abiglobal que não sabe nenhuma, não sabe nem a outra. Mas esses dados eles são contrários. Eles são, no mínimo, contraditórios. Porque, ao passo que eu concordo que exista preconceito contra negros, me parece que o brasileiro não é capaz de perceber que ele é o causador do preconceito. Que aí ele acaba jogando o preconceito para outro. E aí um número alarmante de pessoas que parecem ter orgulho de ter preconceito contra negros, que no caso da segunda pesquisa somam 28%. Nós tivemos um caso recentemente em João Pessoa de uma mulher que foi presa 2 vezes na mesma semana ao bradar, esbravejar que tinha ódio contra negros e não suportava a raça e tudo mais. Aqui eu trago para vocês um quadro, O Brasil em Preto e Branco. Esse texto vai estar disponível na nossa sala de aula virtual para vocês terem acesso ao texto completo. E aí são apenas alguns dados. Renda e condições sociais que variam de acordo com a cor da pele. Renda per capita para negros e pardos é de R$ 633, para brancos de R$ 1.162, praticamente o dobro. A expectativa de vida para negros no Brasil é de 73 anos de idade, quanto que para brancos de 75 anos de idade. Os negros e pardos geralmente estudam 6,4 anos, enquanto que os brancos 8,2 anos. A população alfabetizada negra é de cerca de 80,5%, enquanto que a branca 91,7%. A população escolarizada de 81,9% para os negros e de 98,3% para os brancos. E se nós fôssemos contar só essas populações para classificar o país no índice de desenvolvimento humano, se fôssemos contar só os negros, nós estaríamos na posição de número 102, e se fosse contar só os brancos, nós estaríamos na posição de número 65. E em relação à violência, vejam bem, casos de agressão contra negros e pardos são 35 mil, enquanto que contra brancos são 13.800. Eu pergunto a vocês, diante desses números, ainda é possível dizer que negros não são discriminados no Brasil? Ainda é possível dizer que não existe racismo no Brasil? Mas ainda tenho mais. Olhem aqui o gráfico da população carcerária brasileira. Em 2005, nós tínhamos 62 mil presos brancos, o que corresponde a 39,8% da população, e nós tínhamos 91 mil presos negros, o que corresponde a 58,4% da população carcerária, em 2005. Lembrar que cerca de 52 a 53% da população é constituída de negros. Se nós pegarmos o quadro de cima, nós ainda temos mais gente presa do que o corresponde à realidade. Agora, avance 14 anos e vamos para 2019, especialmente depois que se endureceu as penas contra tráfico, que é um dos grandes gargalos do sistema prisional brasileiro. A população de brancos carcerária diminuiu de 39% para 32%. Em números totais, ela triplicou. Que era de 62 mil, passou para 212 mil, mas a porcentagem diminuiu, porque a população de negros presos saiu de 91 mil para 438 mil presos, o que corresponde hoje a 66,7% da população carcerária. Vamos fazer uma reflexão. Negros são mais tendenciosos ao crime do que brancos? Penso que não. Não existe mais essa ideia de uma prospecção genética ao crime. Então, o que é que justifica isso? Depois, esse gráfico é bom para a gente tirar a ideia de que o Brasil prende pouco. Vejam que aqui saiu-se de 163,4 mil presos, 160 mil presos, para 640 mil presos em 15 anos. Façam as contas para saber o crescimento
quanto foi dessa população, antes de sair dizendo que o problema do Brasil é porque as leis são frouxas e prendem pouca gente, e essas balelas que a gente está cansado de ouvir falar por aí, né? Vamos sair dos negros e vamos para as mulheres. Aqui eu trago mais um dado de 2010. O rendimento médio dos homens no Brasil é de R$ 1.390 e o rendimento médio das mulheres é de R$ 983. Não existe preconceito contra mulheres no trabalho no Brasil. Digo mais, quem chega em casa e vai lavar roupa, lavar a casa, lavar banheiro, cuidar de criança e tem uma jornada dupla, tripla de trabalho, são os homens. Na casa de vocês, na família de vocês, são os homens. É bom pensar sobre isso, né? Eu trago aqui também, para vocês verem a ideia de que não precisa ser letrado. Não basta ser letrado para não ser ignorante. É um colega, sim, eu me envergonho disso, é um colega professor da UFCG, que há alguns dias publicou alguns posts, inclusive já apagou as redes sociais, e essas postagens, depois que ganhou repercussão, falando das mulheres. Aqui vocês vão ter, ó, uma das postagens das pérolas do jovem colega que envergonha a nossa classe. Nesses tenebrosos tempos, será que as mulheres andaram lutando por igualdade de direitos no campo profissional? E aí, é claro, desdenhando da capacidade produtiva feminina, como é a próxima postagem, que eu fiz questão de trazer na íntegra, sem esconder os palavrões, até porque eu também não sei fazer esse tipo de edição. E é justamente questionando isso que está aqui em cima. Eu não vou nem ler, vou deixar aí para vocês lerem, para vocês tirarem suas próprias conclusões. Vergonhoso, né? Entendam que há na postagem pelo menos duas linguagens que são simbólicas. A primeira linguagem que é simbólica é a desvalorização do trabalho. Então, a ideia de que homens conseguem trabalhar melhor em determinados assuntos do que mulheres. Eu não sei que moleste esse professor não entendeu ainda que a própria humanidade criou polias, criou gruas, criou guindastes, e que para levantar arranha-céus, pontes, estradas, represas, não se levanta mais na força do braço, se levanta na força de máquinas. E para operar uma máquina, basta ter inteligência. E eu tenho minhas dúvidas se as mulheres não são mais inteligentes do que os homens. Eu estou dizendo que eu tenho minhas dúvidas para não dizer que eu tenho certeza. Depois há uma conotação de cunho sexual, há uma desvalorização. Ou seja, se sua função não é trabalhar, sua função é servir. E esse serviço tem que passar pelo serviço básico, doméstico, e tem que passar pelo serviço sexual. E é por coisas desse tipo que esta logomarca é cada vez mais necessária. E esta logomarca é a logomarca do movimento feminista. Calma, homens de masculinidade frágil. Calma. O movimento feminista não quer descer a chibatada na gente. O movimento feminista quer igualdade. Diferentemente do machismo, que quer superioridade. E é claro, é um argumento frouxo e vazio de vários machistas dizerem que o feminismo quer um machismo ao contrário, o que não corresponde com a realidade, o que não é verdade. O movimento feminista é cada vez mais importante e necessário, embora não seja meu lugar de fala, mas tem todo o meu apoio, é óbvio, por questões de senso. Né? E eu trago um terceiro exemplo, que é também chamado de xenofobia. Isso aqui foi publicado no Twitter em 2014, quando saiu o resultado da eleição do primeiro turno, e disse naquela época que o Nordeste tinha sido o responsável pela eleição da época da presidente Dilma. E aí contemplem, nordestino não é gente, façam um favor a São Paulo, mate o nordestino afogado.
A prova de que nordestino é vagabundo é quando entraram em pânico com o boato de que o Bolsa Família ia acabar, escórias. Esses nordestinos tudo pobre acham que a Dilma vai aumentar o Bolsa Família deles. Posso ter nascido no Nordeste, mas não fui criado por nordestinos, então de boas. Eu vou comentar esse post. Nordestino não tem mente, tudo sem cultura, favela do Brasil. Essa região do Brasil merecia uma bomba como em Nagasaki, para nunca mais nascer uma flor sequer por 70 anos. E só aqueles nordestinos malditos que votam na Dilma, espero que nunca mais chova lá, seca para sempre, é que a pessoa nem sempre escreve que presta, a gente não consegue nem ler direito, né? Percebam que quando eu mostrei aquela primeira imagem falando sobre os azuis são ruins, a linguagem está toda aqui, ó. Os azuis são ruins. A linguagem também está lá na das mulheres. Na do professor contra as mulheres. As mulheres são ruins, as mulheres não prestam. Não prestam para trabalhar, não prestam. Nordestinos não prestam. Tá tudo aqui estampado, ó. Não presta. E ainda tem o pior, isso é tão desvelado que o nordestino, ó, eu disse que ia comentar, posso ter nascido no Nordeste. O nordestino se sente no direito de ter preconceito contra ele mesmo. Isso a gente chama de xenofobia, que é em relação a uma região, né? Uma atitude claramente discriminatória. Quem já foi para o sul, para o sudeste, talvez já tenha sentido isso com um pouco mais de força. Ideias xenófobas de preconceito contra o sotaque da gente. E aí eu faço questão de, quando eu chegar no sul, eu falo cada vez mais arrastado, achando o povo de maimota, de molesta. Por quê? Porque eu não tenho por que me envergonhar de ser nordestino. Muito pelo contrário. E pesquisando aquela questão dos negros no Brasil, já que eu não tinha trazido nenhum depoimento sobre isso, vejam, eu pesquisei isso ontem, às 6 horas, ó, o comentário. É preciso fazer uma forte campanha para brancos se tornarem bandidos e equilibrar tudo para a felicidade de todos, igualdade acima de tudo. E aí o segundo comentário de baixo. Agora a polícia vai ter que prender os brancos inocentes para equilibrar a conta. E o fim do mundo é o fim do mundo mesmo. Veja, o povo não sabe nem escrever, né? Só fuzilar os piores presos resolve o mimimi e economiza dinheiro. Mais uma vez a ideia de ruim. O azul é ruim, então o preto é ruim, o branco é inocente. Se tem mais preto preso, é porque pelo menos preto presta. A ideia que tem é essa, que é uma ideia claramente discriminatória e depois segregacionista. Acaba-se o mimimi, porque a dor que não dói na pessoa, só dói no outro, facilmente o brasileiro está chamando isso de mimimi. Embora ultimamente eu prefira chamar de mumumu, mas são outras questões, né? Which doll is the black doll? Assistam isso. And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. É forte, né? Esse vídeo que eu passei para vocês chama-se o teste da boneca. Ele foi feito nos anos 20 do século passado, há 100 anos. E ele mostra o quanto nós internalizamos ou naturalizamos o preconceito. Quando eu trouxe o Twitter do nordestino, nascido no Nordeste, contra o Nordeste, é a mesma coisa que faz com que negros sejam contra os negros. Faz com que mulheres sejam antifeministas. Porque nós naturalizamos o preconceito. Percebam que crianças negras identificavam a boneca bonita, a branca.
E a boneca má, a preta. E a boneca feia, a preta. E se pergunta por quê. E as crianças, que são super sinceras, respondem, porque são pretas. E elas são mais. E essa é boa por quê? Porque ela é branca e tem os olhos azuis. Então vejam o estereótipo de bondade e ruindade que são introjetados na gente, que são sistêmicos, que são sistemáticos, inclusive. Por isso que nós chamamos de preconceito naturalizado. E nesse preconceito naturalizado nós temos muito, muito no Brasil. Nós também chamamos de preconceito estrutural, porque está nas estruturas. E nós, pelas relações que vocês já estudaram e já sabem, que é de socialização e de controle social, nós aprendemos das estruturas sociais e repetimos. Até o ponto que a gente diz, opa, para pensar, descobre que cabeça não foi feita só para separar orelhas, e aí começa a ter uma nova postura em relação a isso. E aqui nós partimos para o terceiro item, que é o terceiro conceito, aliás. Nós falamos de preconceito, nós falamos de discriminação, e agora nós vamos falar finalmente de segregação. E a segregação é quando você separa, isola, afasta aquele grupo do qual você não suporta. A gravura que vocês têm aqui do lado mostra claramente um período que surgiu na África do Sul, que a gente chamou de apartheid, mostra 2 bebedouros separados. Está escrito sobre o bebedouro melhor o nome white, quer dizer branco, está escrito no bebedouro mais simples, num color, quer dizer de cor, ou preto, que é claramente a distinção, onde pessoas pretas deveriam beber água num canto e pessoas brancas deveriam beber água no outro lugar. A segregação dá origem a isso, por exemplo, a banheiros separados, e aí vocês estão vendo aí abaixo, uma placa para banheiros para pessoas brancas e uma placa para banheiro para pessoas de cor ou pessoas pretas. E do outro lado, mais uma vez, um bebedouro apenas para pessoas de cores, é o que a gente lê na placa de cá, e do lado de lá um homem branco bebendo água do seu lado. Ou seja, a ideia de que, por sermos diferentes, nós não podemos sequer conviver, é uma ideia segregacionista. E a ideia de segregação, ela nasce daquilo que a gente chama de estigma. Estigma na biologia quer dizer marcas, cicatrizes. Só que na sociologia, estigma também quer falar sobre cicatrizes, mas sobre cicatrizes sociais. Então nós temos cicatrizes sociais muito fortes. Nós temos cicatrizes sociais deixadas pela escravidão. Nós vamos poder falar sobre isso um pouco mais para frente. Nós temos cicatrizes muito fortes deixadas pelo patriarcado. E essas cicatrizes da escravidão resultam no racismo, e as cicatrizes do patriarcado resultam no machismo e resultam na LGBTfobia. Ou seja, quando nós criamos um padrão normativo hétero e saímos discriminando quem não se rende a isso. Portanto, nós possuímos profundas feridas sociais, estigmas sociais, que são gerados pela nossa história. Esse não é um tema fácil de lidar, não é um tema simples, porque ele rompe vários pensamentos que a gente tem, ele rompe vários preconceitos que a gente tem, mas diuturnamente é preciso que a gente revise comportamentos, porque nós somos todos iguais. Nós vamos descobrir próxima aula que nós possuímos a mesma raça, até o nome racismo ele é incorreto. Nós somos todos da mesma raça. Não existe uma raça branca e uma raça preta. Existe um fenótipo branco e um fenótipo preto. Mas a raça é a mesma. Nós somos Homo sapiens sapiens. Isso é a nossa raça. Não há duas raças. Então, é totalmente sem sentido. Hoje em dia, nós saímos separando héteros de homossexuais, mulheres de homens, pretos de brancos. É irracional, é absurdo. E isso não é pauta de esquerda, isso é pauta de gente, de ser humano. Não precisa ser de esquerda ou ser de direita para postular isso. Basta que você seja gente. Basta que vários de vocês, de nós, entendamos que nossa miscigenação não permite que eu seja 100% branco. Não permite. E é preciso examinar isso, especialmente nos dias de hoje, onde nós estamos vendo pipocando casos de violência das mais variadas formas, que o discurso de ódio foi legitimado.
O discurso de ódio foi legitimado contra todos os grupos minoritários. E então todos os grupos minoritários sofrem. Especialmente sofrem com o apoio de membros sobre esse discurso de ódio, porque existem membros desses grupos minoritários que apoiam o discurso de ódio, que acham bonito o discurso de ódio. Nós vamos falar sobre isso também nas próximas aulas. Então pensem, reflitem, tirem as vendas dos olhos, usem a cabeça não apenas para separar as orelhas. A luta não para nunca. Um abraço para todo mundo e até mais.